Liturgia do dia 8 de outubro de 2023, 27º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 79. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio e seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vindimem, o javali da mata virgem a devaste e os animais do descampado nela pastem? A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminais a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou o que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Senhor Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda.
Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 27º domingo do tempo comum utiliza a imagem da vinha de Deus para falar desse povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor e da solicitude de Deus pela sua vinha. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e de injustiça. O povo de Yahvé tem de deixar-se transformar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir os frutos bons que Deus aprecia: a justiça, o direito, o respeito pelos mandamentos, a fidelidade à aliança. No Evangelho, Jesus retoma a imagem da vinha. Critica fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da vinha de Deus e que se recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que lhe eram devidos. Jesus anuncia que a vinha vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a trabalhadores que produzam e que entreguem a Deus os frutos que ele espera. Na segunda leitura, Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipos e todos os que fazem parte da vinha de Deus a viverem na alegria e na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses os frutos que Deus espera da sua vinha. Com respeito ao Evangelho, estamos em Jerusalém, pouco tempo após a entrada triunfal de Jesus na cidade. De uma hora para outra, cresce a tensão entre Jesus e os seus adversários. Os líderes judaicos pressionam Jesus num esquema que apresenta foros de processo organizado. Adivinha-se no horizonte próximo de Jesus a prisão, o julgamento, a condenação à morte. Jesus está plenamente consciente do destino que lhe está reservado, mas enfrenta os dirigentes e condena implacavelmente a sua recusa em acolher o reino. O texto que nos é proposto faz parte de um bloco de 3 parábolas, destinadas a ilustrar a recusa de Israel em aceitar o projeto de salvação que Deus oferece aos homens através de Jesus. Com elas, Jesus convida os seus opositores
os líderes religiosos judaicos a reconhecerem que se fecharam num esquema de autossuficiência, de orgulho, de arrogância, de preconceitos, que não os deixa abrir o coração e a vida aos desafios de Deus. O nosso texto é a segunda destas 3 parábolas. A história que nos vai ser narrada compreende-se melhor à luz da situação socioeconômica da Galileia do tempo de Jesus. A terra estava, quase sempre, nas mãos de grandes latifundiários que viviam nas cidades. Esses latifundiários utilizavam vários sistemas para a exploração das suas terras. Mas uma das formas preferidas de exploração da terra, precisamente porque para o latifundiário não implicava muito trabalho, consistia em arrendar as várias parcelas do latifúndio, em troca de uma parte substancial dos produtos recolhidos. Os que arrendavam as terras eram geralmente camponeses que tinham perdido as suas próprias terras devido à pressão fiscal ou às más colheitas. Estes camponeses viviam numa situação complicada. Depois de descontados os gastos com a exploração, os impostos pagos e a parte que pertencia ao latifundiário, mal ficavam com o indispensável para se sustentar a si e a sua família. Em anos agrícolas ruins, este esquema significava a miséria absoluta. Este quadro provocava conflitos sociais frequentes e o aparecimento de movimentos camponeses que lutavam contra os latifundiários ou contra a carga excessiva de impostos. É neste cenário que Jesus vai colocar a parábola que hoje nos apresenta. A parábola contada por Jesus coloca-nos no mesmo ponto de partida da parábola da vinha de Isaías. Um senhor plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. A partir daqui, no entanto, a parábola de Jesus afasta-se um pouco da parábola de Isaías. Na versão de Jesus, o proprietário não explorou diretamente a vinha, mas confiou-a a uns vinhateiros que deviam dar-lhe cada ano uma determinada porcentagem dos frutos produzidos. No entanto, quando os servos do Senhor apareceram para recolher a parte que pertencia ao seu amo, foram maltratados e assassinados pelos vinhateiros, e o próprio filho do dono da vinha, enviado pelo pai para chamar os vinhateiros à responsabilidade e ao respeito pelos compromissos, foi assassinado. A vinha de que Jesus aqui fala é Israel, o povo de Deus. O dono da vinha é Deus. Os vinhateiros são os líderes religiosos judaicos, os encarregados de trabalhar a vinha e de fazer com que ela produzisse frutos. Os servos enviados pelo Senhor são evidentemente os profetas, que os líderes da nação tantas vezes perseguiram, apedrejaram e mataram. O filho morto fora da vinha é Jesus, assassinado fora dos muros de Jerusalém. É um quadro de uma gravidade extrema. Os vinhateiros não só não entregaram ao Senhor os frutos que lhe deviam, mas fecharam todos os caminhos de diálogo e recusaram todas as possibilidades de encontro e de entendimento com o Senhor. Maltrataram e apedrejaram os servos enviados pelo Senhor e assassinaram-lhe o filho. A comunidade cristã primitiva encontrou facilmente resposta para esta questão. Na perspectiva dos primeiros catequistas cristãos, a resposta de Deus à recusa de Israel foi dada em 2 movimentos. Em primeiro lugar, Deus ressuscitou o filho que os vinhateiros mataram, glorificou-o e constituiu-o pedra angular de uma nova construção. Em segundo lugar, Deus decidiu retirar a vinha das mãos desses vinhateiros maus e ingratos e confiá-la a outros vinhateiros, a um povo que fizesse a vinha produzir bons frutos
e que entregasse ao Senhor os frutos a que ele tem direito. Entretanto, a Mateus não interessa tanto a questão do filho, ressuscitado, exaltado e colocado como pedra angular da nova construção, quanto à questão da entrega da vinha a um outro povo. Ao sublinhar este aspecto, Mateus tem em vista uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, ele explica dessa forma porque é que na maioria das comunidades cristãs, os judeus, os primeiros trabalhadores da vinha de Deus, eram uma minoria. Eles recusaram-se a oferecer frutos bons ao Senhor da vinha e recusaram sempre as tentativas do Senhor, no sentido de uma aproximação e de um compromisso. Logicamente, o Senhor escolheu outros vinhateiros. O que é decisivo para a escolha de Deus não é que os novos trabalhadores da vinha sejam judeus ou não judeus. O que é decisivo é que eles estejam dispostos a oferecer ao Senhor os frutos que lhes são devidos e a acolher o Filho que o Senhor enviou ao seu encontro. Em segundo lugar, Mateus exorta a sua comunidade a produzir frutos verdadeiros que agradem ao Senhor da vinha. Estamos no final do século I, década de 80. Passou já o entusiasmo inicial e os crentes da comunidade de Mateus instalaram-se num cristianismo fácil, sem exigência, descomprometido, instalado. O catequista Mateus aproveita a oportunidade para exortar os irmãos da comunidade a que despertem, a que saiam do comodismo, a que se empenhem, a que deem frutos próprios do reino, a que vivam com radicalidade as propostas de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.